verso 8, tema da mensagem, o ministério do Espírito, a missão, ô glória, amém? 2 Coríntios, capítulo 3, o verso 7, o verso 8, tema da mensagem, o ministério do Espírito, a missão. Eu louvo a Deus, porque Deus deu uma missão ao Espírito Santo de Deus que está em nós, e com certeza Ele irá cumprir, porque Ele pode, Ele é, e quando Ele diz que faz, faz, e não há quem possa impedir, a expressão de Paulo, operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Graças a Deus. O texto diz assim, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, diga comigo, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Verso 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aqui é uma comparação simples. Paulo está falando do tempo em que Moisés subiu ao monte para pegar as tábuas da lei. Quando ele desceu da presença do Pai, era tão forte o brilho que havia no seu rosto, da glória de Deus, que foi necessário ele cobrir o rosto com um pano, para que aqueles que estavam à sua volta conseguissem se comunicar com Moisés, porque grande era a luz que refletia do rosto de Moisés. A expressão deste texto é uma expressão de comparação. Ele diz, mas maior do que esta glória, que era transitória, é a glória do Espírito Santo de Deus, desta missão que foi otorgada a ele, que foi dada a ele, para que em nós venha brilhar, e não somente em um período transitório, mas para todo sempre, dizendo que agora nós somos o referencial, as boas obras que refletem no mundo, para que através de nós glorifique a Deus que está no céu. Nós somos aquele que o Senhor chamou, não porque merecíamos, mas porque assim Ele quis fazer. Olhe para mim, você tem valor, um valor tão excepcional, que Deus colocou em você um brilho que ninguém pode tirar, um brilho de uma glória eterna, de uma presença real e divina, que faz algo em nós, que nos molda conforme o seu querer. E nossas ações são agora um reflexo daquilo que há dentro de nós. As nossas ações é agora, de fato, um gerenciamento daquilo que nos comanda, que está dentro do nosso ser. Quem nós somos, quem nós seremos, é baseado naquilo que recebemos, naquilo que deixamos acontecer. O Espírito Santo de Deus, que começou a boa obra em nós, a aperfeiçoará, como está em Filipenses, no capítulo 1 e o verso 6. Pois Ele começou esta boa obra e a aperfeiçoará até o dia do Senhor. Há em nós uma obra iniciada, uma obra perfeita, que chegará ao seu fim no dia que Jesus vier buscar a sua igreja ou na nossa morte. Então, quando nós começamos a tratar acerca da comparação do Espírito, ele fala sobre o ministério da morte, no verso de número 7. O ministério da morte ele associa a letra. No verso 6, que nós não lemos, coloca para mim o verso 6, ministro, que nós não lemos, ele diz na parte final do verso que a letra mata e o Espírito vivifica. Esta letra, irmão, não é o estudo, não é uma apologia, para que você não venha estudar. Quem estuda demais morre. Esta letra era a lei que foi criada para nos trazer a condenação. A lei ela foi nos dada para dizer aonde está o nosso erro. Quando a lei foi escrita, ela diz, não matarás, porque se você matar, você também morre. Então ela começou a nos acusar dos nossos malfeitos. Então o que é a lei? Paulo vai dizer no verso 7 que a lei é o ministério da morte. É ela que nos condena, é ela que nos mata, é ela que diz que estamos condenados.
E o que é o Espírito? O ministério do Espírito é o ministério da vida. É a nova aliança. É quem pega aquilo que é ruim em nós e diz: olha, isso aqui te mata, mas se você vier até Cristo, isso aqui dá vida. Ele não veio somente trazer uma condenação, ele veio trazer a solução para nós não sermos condenados. A nova aliança no Espírito Santo de Deus, ele veio revelar para nós que há uma saída, há uma forma de nós escaparmos de nós mesmos, da carnalidade que tanto, irmão, nos corrói, que nos aprisiona, dos nossos desejos desenfreados, das nossas malícias, da nossa fraqueza, dos dias em que queremos desistir porque não sabemos mais quem somos, dos dias que não aguentamos mais de tanta decepção que já passamos. É nesses dias que o Espírito Santo de Deus nos renova, de glória em glória, como diz o verso 18 desse mesmo texto. No versículo 18 ele começa a dar um processo, uma progressividade de um trabalhar perfeito daquele que é do alto. Ele diz: mas todos nós com a cara descoberta. Por que com cara descoberta? Porque Moisés cobriu o rosto, cobriu a cara mesmo, porque a glória de Deus estava coberta na pessoa dele. E alguns dizem que a glória que era transitória, o brilho se apagou, mas Moisés continuava com um pano no rosto, para dizer e lembrar aqueles que um dia a glória do Senhor, de maneira poderosa, veio sobre ele, e reconhecesse ele como o brilho do Espírito Santo. Ele permanecia com um pano, mas nós não, nós com caras descobertas, mostramos resplandecer da glória de Deus, refletimos como um espelho a glória do Senhor. E aqui há uma indagação, uma pergunta ao nosso coração: se as nossas ações, o nosso comportamento, o que fizemos em 2023, refletiu a glória do Senhor em nós. Se as pessoas viram a Veronice, o Daniel, o Samuel, o pastor, e disseram: eis ali um homem de Deus, eis ali uma mulher de Deus. Se refletimos o que Deus colocou dentro de nós, a bondade, a essência, o prazer de fazer o bem, o amor ao próximo, a fraternidade, tudo que o Senhor tem nos moldado, nos transformado a ser. Paulo escreve e diz: olha, há um processo contínuo, uma progressividade que não pode ser paralisada. Ele diz: isso é possível porque o Espírito Santo começou uma boa obra. Deus escolheu a cada um de nós, abriu o nosso entendimento, colocou o Espírito Santo do Senhor e iniciou em nós uma obra perfeita, mesmo em seres imperfeitos, dizendo que quer terminar em nós a missão que foi dada ao Espírito Santo. Que missão é essa? Que ministério é esse do Espírito? O que ele vem fazer em nós? E aqui ele vai dizendo que vai transformando nós de glória em glória, para que nós venhamos a ser a mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então qual é a missão do Espírito? Nos transformar à imagem de Deus, a semelhança do Senhor que nós perdemos. Você lembra da criação? E Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Mas o homem pecou e perdeu as suas características cristãs, perdeu o foco do céu, ele se apartou com a divindade. Ele errou o alvo. Pecado significa errar o alvo. Ele errou o alvo, e a glória do Senhor desapareceu do seu povo. Mas Jesus disse não, Deus disse não, vamos restaurar esse negócio, vamos tomar de volta o que é nosso. Eu quero que eles voltem a se parecer comigo, eu quero que eles voltem a ter a semelhança que eu assim vos fiz. E aí ele manda o Espírito Santo com a missão. Qual é a missão? Tornar-nos a imagem do Senhor. Como é isso possível? Ele diz: de glória em glória, de forma descoberta, dizendo quem nós somos, sem esconder nada de Deus.
com cara descoberta, dizendo quando dobramos o joelho quem nós somos de verdade, as mazelas que passam em nosso coração, as angústias que nos tomam, os medos que nos assombram, as ansiedades que nos faz nos desviar da confiança em Deus, dizendo de cara descoberta, com o coração aberto, o que está acontecendo, nos dias maus, nos dias da adversidade, nas lágrimas que ninguém consegue interpretar, mas Ele sabe o porquê de tudo. E aí começou a obra do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Esta obra só foi possível porque Jesus começou o processo. Jesus veio e começou a pregar acerca de arrependimento, começou a pregar acerca de fé. E em Marcos, no capítulo de número 1, no verso 15 e no verso 16, ele vai convidar o povo a se arrepender, e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Diga comigo: arrependei-vos. Diga comigo: credes no Evangelho. Vamos dizer de novo: arrependei-vos, crede no Evangelho. Parte aqui um entendimento que isto aqui de arrepender e crer é responsabilidade nossa. Diga assim: eu preciso me arrepender. Diga assim: eu preciso acreditar. Está aqui relacionado arrependimento e fé. Jesus, o nosso Deus, nunca quis fazer uma obra unilateral, onde dependesse tudo dele. Ele nos dá a nós a responsabilidade de se arrepender. Ele nos dá a nós a responsabilidade de crer. Mas eu acho lindo que o processo também não é dado para nós e ele se aparta dele. Nem ele faz só e nem deixa a gente só. Jesus, ele entra em parceria. Ele entra ali de uma forma maravilhosa para trabalharmos como um só. Ele diz: assim como eu sou um com Deus, eu quero que você seja um comigo. E eu amo isto aqui, porque ele começa a trazer sobre nós a responsabilidade de crer. Mas ele diz que se não fosse a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, nós não conseguiríamos nos arrepender. Romanos 2 e o verso é o 4. Ele diz: olha, você tem que se arrepender. Aí no finalzinho do verso diz: ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Diz: olha, eu tenho que me arrepender, mas é através da bondade dele sobre mim que eu vejo que eu preciso me arrepender. Se a responsabilidade é humana, parte de mim de me arrepender, a obra de Deus em mim diz e me proporciona o arrependimento, dizendo: eu preciso fazer isso, mas sem Deus eu não consigo. E Deus dizendo: eu posso até fazer, mas eu quero que você faça. Isso aqui é parceria, isso aqui é interação. É Deus dizendo: eu quero que você participe do que é nosso, do que eu fiz para você, do que eu fiz para esta obra. Jesus é maravilhoso, irmãos, porque Ele não precisa de ninguém desta igreja, de ninguém. Pelo contrário, João expressa em João 15, verso 5, parte B, ele diz: sem mim nada podereis fazer. A expressão é que nós é que precisamos do Senhor por completo. Ele é que é suficiente, nós somos insuficientes. Ele é que é tudo, nós não somos nada. Ele é que tem a eternidade, nós somos temporais. Se o Senhor nos abandonar, estamos perdidos. O salmista vai dizer que se não fossem as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos vivos. Eu lembro e gosto da expressão que ele diz que o inimigo está ao nosso derredor, esperando um a quem possa tragar. Mas o nosso Senhor está ao nosso redor, nos protegendo, livrando, dizendo: eu escondo vocês no meu esconderijo, debaixo das minhas asas vocês estão seguros. 1000 à direita, 10.000 ao teu lado, você não é atingido, nem mortandade te assombra, nem praga nenhuma chega à tua tenda. Eu sou Deus que te protege. Irmãos, eu amo a expressão do salmista quando salmodeia no Salmo 91, que diz: eu sou o teu escudo e o teu broquel. O escudo era que ficava na mão direita, e o broquel era um pequeno escudo na mão esquerda. Ele estava dizendo: eu te protejo do lado direito,
E eu te protejo do lado esquerdo. Eu te protejo em todos os lugares. Eu sou o teu Deus. Aleluia. A obra do Senhor foi começada em nós. O processo para nos tornarmos a semelhança de Cristo foi iniciada. O Espírito Santo começou a nos dizer que nós precisamos nos arrepender. Esta inicia a obra do Senhor. Aceitamos a Jesus, nos arrependemos, fomos convencidos do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos colocou de fato na presença dele, através de um sentimento de pecadores que somos, de necessitados da presença do Pai. Quem fez isso em nós? O Espírito Santo, que abre o entendimento. Também ele nos levou a ter fé, irmãos. Se ele nos levou a uma responsabilidade de arrependimento, ele nos convence que devemos sim, irmãos, ser de fato homens e mulheres arrependidos. Em João 16, o verso é 8, na expressão de Cristo, ele vai dizer que o ministério do Espírito Santo é nos convencer que somos pecadores. E ele diz, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Ai de nós se não fosse Deus. Então qual é a missão do Espírito Santo? Nos tornar a imagem e semelhança de Cristo, o qual perdemos no início do processo da vida. E o primeiro ato dele em nós é nos convencer que somos pecadores. E aquele que diz que não tem pecado, o que é que ele é? Mentiroso. E a verdade não está nele. Pastor, o senhor é pecador? Que Jesus tem misericórdia de mim. Pecamos sem querer, pecamos querendo, pecamos por ira, pecamos por pensamentos, pecamos por omissão, pecamos por preguiça, pecamos e pecamos, mas o nosso coração tem desejo de estar com o Senhor. Paulo diz em Romanos, no capítulo 7, ele vai falar sobre o entendimento da lei que está na vida dele, acho que é o 22. Ele diz, porque eu tenho um entendimento no meu eu interior. No 23 ele diz, mas os meus membros seguem outra lei. Com a mente eu quero servir a Deus. Eu entendi, eu compreendi, eu sei que Deus é real, é tudo o que eu preciso, Ele é tudo o que eu tenho, mas quando eu olho para mim mesmo, eu não consigo fazer isso. Os meus membros querem fazer outra coisa. E aqui entra o Espírito Santo, que veio nos governar, irmãos, veio controlar a nossa mente, veio firmar os nossos passos em Cristo. O ministério do Espírito Santo é fazer em nós uma missão permanente, eterna, possível de acessar os céus. Então ele começa trazendo para nós que nós somos pecadores. Ele nos convence do pecado. Quem está entendendo, diga amém. A obra do Espírito Santo também é relacionada para nós termos fé. Lembra da pregação de Jesus? Arrependei-vos e credes no Evangelho. Quem faz isso? A bondade de Deus, o Espírito Santo que nos convence. E como é que eu creio? O Espírito Santo nos faz crer. A expressão deste texto está registrada em 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 13. Ele vai falar sobre o ministério do Espírito Santo em nos fazer crer. 2 Coríntios 4 e 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei. Então foi o espírito de fé que colocou em nós o crer, e por isso expressamos dizendo, eu acredito em Deus. Quem acredita em Deus, levante sua mão. Quem lhe fez acreditar nele? Você acha que foi sua mãe? O seu pai? É o Espírito Santo de Deus que está em nós, que nos faz crer no Senhor. Então eu quero hoje agradecer a Deus, porque Ele fez em você uma obra, em mim uma obra, e nós não merecíamos, irmão Evandro. Estávamos na sarjeta, no lamaçal do pecado, vivendo por nós mesmos, querendo agradar a nós mesmos, mas Deus, em infinita misericórdia, nos achou, nos tomou para si, nos colocou de pé diante da sua beleza, e nós, sem aguentar a sua glória, porque quem vem para a luz, ele começa a revelar as suas trevas.
A expressão de João 3 é: eles não vêm para a luz, para que não seja manifestada aquilo que há de ruim nele. Mas quem vem para Cristo, ele diz: eu era isso, eu era aquilo outro. E até um meme tem aí, né? Depois que tudo que faz ruim, agora vai ser crente. Depois que não prestou para nada, agora vai ser crente. Como é que o mundo sabe que ele não prestou para nada? É porque ele foi para a luz. E quando ele chega na luz, as trevas são reveladas. E ele não tem problema com elas. Ele não tem problema com elas, porque é o seu passado. E o seu passado foi perdoado pelo Senhor. E ele sabe muito bem disso. E ele segue olhando para o autor, o consumador, para Deus que é real. O nosso Deus é real. Ele existe em nós, irmãos. E como é que nós sabemos disso? O Espírito Santo, com a missão profunda, ele fez a gente acreditar. Eu acredito. E eu me arrependo. Você pode dizer comigo assim: eu me arrependo. E eu acredito. Se é verdade, diga amém. O Espírito Santo continuou, irmãos. Se a missão é nos fazer a imagem de Cristo, além de se arrepender e além de colocar fé no nosso coração, ele continua o processo. E o processo agora é nascer de novo. Porque quando nós reconhecemos o pecado e começamos a acreditar em Deus, não significa que nascemos. Significa que a mente foi aberta. Mas a decisão precisa ser tomada. Lembra que eu preguei que Deus não é unilateral, não trabalha sozinho? Ele quer fazer, mas Ele quer que você participe. Ele quer resolver, mas que a sua participação, a sua interação no processo. O processo foi iniciado. Deus colocou em nós o Espírito Santo. O projeto é tornar cada um de nós a imagem de Cristo Jesus. Efésios 5:1. Ele vai nos convidar a ser a semelhança, imitadores. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Isso só é possível com um Espírito Santo ativo, que você permite ele resolver, controlar, fazer ganhar espaço, guerrear contra a carne e vencer. Esses dias eu pregando, eu trouxe a expressão de carne é fraca. E alguém chegou e disse: pastor, eu pequei que minha carne é fraca. Eu disse: no seu caso a carne é muito forte, que está fazendo você pecar, está vencendo tudo. Então hoje eu quero liberar sobre você uma promessa que foi nos dada. Um Espírito Santo que foi colocado dentro de nós, para nos fazer a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. E ele começa com arrependimento. Depois, ele começa com fé. Você precisa acreditar. E aí ele nos convida para tomar decisões. Um novo nascimento. Quem pode dizer glória a Deus para isso? Em Tito 3, o versículo é o 5 e o 6. Ele vai falar de um nascimento que Deus nos deu. Ele disse: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Oh não, Senhor. Não é porque você é bom, não. Não é porque você deu cestas básicas agora. Não, Senhor, não. Não é porque você acha. Não, Senhor. Ele disse: não é por isto. Mas segundo a sua, lê comigo, a sua o quê? Misericórdia. O que é que ele fez? Nos salvou. Pela lavagem da regeneração, da renovação. Em quem? Em quem? No Espírito Santo. A missão do Espírito Santo é nos fazer nascer de novo. Pela uma lavagem. Uma lavagem por dentro, por fora. De entendimento, de pensamento, de coração. Ele tira a ruindade mesmo. Ele tira a perversidade. Ele tira o sangue ruim. Como ele usa a expressão: o bicho tem sangue ruim, rapaz. Ele tira tudo isso. Ele faz de nós uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. E tudo se fez novo. Aquele que tem este Espírito, que sabe que está trabalhando dentro de você,
que entende que Ele está lhe fazendo novo todos os dias, mesmo com as suas guerras, aquele que percebe que Ele lhe ama, faça uma expressão de gratidão a Deus aí. Diga glória a Deus, diga aleluia. Irmão, entenda que Deus tem feito um processo que ninguém faria por você. Ele não desiste de nós. Se Ele nos convida a arrepender, nos convencendo do pecado, se Ele nos convida a crer através da fé, crie, por isso falei. Se Ele começa agora a trabalhar em nós para o novo nascimento, depois que nascemos, Ele continua o processo, porque é de glória em glória, de glória em glória. E o que é que Ele faz agora, pastor? Ele nos chama a santificação. Ele diz, agora começa o processo de santificação. E aqui começa as nossas guerras diárias, as nossas batalhas contra a carne, os desejos. Gálatas 5, verso 16, o 17 e o 18. Ele vai falar sobre assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumpris os desejos da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. E o que é a lei? Nós lemos, é o ministério da morte, é o condenatório, é quem te aponta o teu erro e te julga a escravidão. Mas se andamos no Espírito, vencemos a lei. E agora temos um Deus que nos fortalece e sobressaímos sobre ela. Conseguimos avançar. Saímos das acusações, porque quando somos acusados, Cristo disse, não Senhor, eu lavei, eu regenerei, eu mostrei a Ele o caminho, toda acusação, todo pecado que era dele, eu tomei por mim, e sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Louvado seja o nome do Senhor. Iniciou em nós o processo de santificação. Se nós nos arrependemos, se nós começamos a crer, se nós nascemos de novo, agora entramos no processo da santificação, e tudo isso através do Espírito Santo. Diga comigo, a missão do Espírito Santo. Diga, a missão do Espírito Santo é nos fazer semelhantes ao Senhor. E o processo continua, porque é de glória, igual eu estou encerrando, não durma não, é de glória em glória. E aí ele fala sobre o serviço cristão, porque a partir do momento que eu me arrependo, a partir do momento que eu passo a crer pela fé, a partir do momento que eu recebo agora, aleluia, um novo nascimento, e ando agora em santidade, eu sou convidado para o serviço de Deus. Atos 1 e o verso 8, ele diz, vocês serão as minhas testemunhas, mas recebereis a virtude do Espírito. Ele diz, olha, quando o Espírito vier sobre vós, vocês vão receber algo poderoso, e vocês vão começar agora a me servir com poder. E eles vão reconhecer dentro de Moraújo, Fortaleza, onde vocês pisarem, em Sobral, onde vocês estiverem, que a glória transformadora do Espírito Santo da verdade é na sua vida. Oh glória, oh glória. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra de Moraújo. Moraújo fica por minha conta. Glória ao Senhor nosso Deus. O processo está quase terminando, mas ainda tem algo para o Espírito Santo fazer. Aleluia. Ele nos leva a outro patamar. Ele nos aproxima do céu, das coisas divinas. Aleluia. Para que nós possamos entender isto, o Espírito Santo, ele não é um estepe que veio substituir Jesus. Não. Ele não veio tampar o lugar. Ele não veio morar em nós porque não tinha onde morar. Não é isso não. A expressão que nós somos morada, ele habita em nós, não é porque ele não tinha para onde ir não. É porque foi rogado.
para que Ele viesse a esta terra e habitasse em nós para todo sempre, e fizesse uma obra em nós, que nós não temos a capacidade de fazer, e que Cristo disse que não era a responsabilidade dele. Essa missão não era de Cristo. A missão de Cristo foi nos tomar da mão do opressor, nos aprumar o caminho, abrir as portas, rasgar o véu. Mas precisa de alguém agora que dê início ao processo de intimidade, de semelhança, de relacionamento com o nosso Deus. Quem é Ele? Aí Ele diz, lá em João, no capítulo, é o 16, o verso é o número 7. Ele diz assim, João 16 e 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Ele diz, olha, eu preciso fazer algo. Este que precisa ser feito não é através de mim, mas Ele tem que vir para fazer. Ele pode fazer em vós, eu não. E aí, irmão, eu acho lindo no verso 12 desse texto, que ele diz assim, ó: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis o quê? Suportar. Agora, por que não podia suportar? Porque eles não tinham capacidade. Mas olha o verso seguinte aí, olha o verso seguinte, o 13. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo, irmão, nos fez subir de patamar. Ele colocou em nós uma capacidade de compreensão que nós não tínhamos. Lucas 24, e o verso é o 45. Ele vai falar que quando esse Espírito entrou, ele disse, então abriu-lhes o entendimento para compreender todas as Escrituras. Tudo que foi dito. Quem é Ele? Ele é aquele que vai fazer uma obra em nós que nos eleva, nos abre o entendimento, nos coloca no processo de semelhança da imagem de Deus. Para nós terminarmos, louvado seja o nome do Senhor, que já vai dar 9 horas, pelo menos acho que aqui está atrasado, já é. Eu quero terminar com 1 Tessalonicenses, o capítulo 5 e o verso 19. Eu vou encerrar aqui. Ele diz assim, ó: não extingais, vamos mudar a versão, não apague. Não é o Espírito em si, mas a obra que Ele pode fazer em nós. Não apague o Espírito. Ele está fazendo uma analogia com uma fogueira que você alimenta. Quanto mais você alimenta o fogo, maior é a labareda, maior é a chama. Quanto menos você alimenta, menos tem o calor, menos tem o fogo. Ele diz, o Espírito Santo, Ele veio, habita em nós. Ele veio para nos fazer semelhante a Cristo. Ele começa nos convencendo do pecado. Depois que Ele convence, Ele coloca em nós a fé para nós crermos. Depois disso, Ele nos faz nascer de novo. E aí quando nós nascemos, reconhecemos que Ele é o Salvador. Começa o processo de santificação. Depois disso, Ele nos convida a fazer o serviço de Deus. Testemunhas. Após isso, nós começamos a entender que a obra que está em nós não foi uma obra qualquer, mas Ele nos eleva para ficarmos mais perto do Pai. Nos dá a capacidade de compreensão das coisas sobrenaturais. Paulo até faz ênfase disso, dizendo, quando estão julgando uns aos outros e procurando os juízes do mundo, ele diz que vocês têm a capacidade de receber as coisas do céu, como não tem a capacidade de julgar as coisas da terra. O Espírito Santo nos eleva, não para a nossa glória, não como se nós tivéssemos feito alguma coisa, mas para a glória de Deus. E por último, ele diz, eu faço um convite à igreja: não apague o Espírito Santo que está em você, irmãos. Deus colocou em você uma excelente obra, algo divino, perfeito. Deus fez isso em nós. Então julgue as suas ações, preste atenção no seu comportamento, a quem você está clamando, a quem você está buscando, o porquê que você está fazendo isso, a quem você está abençoando e o porquê que você está abençoando. Olhe se em você a imagem reflete se é Cristo que está lhe conduzindo, e se não for, entre no processo de santificação.
de semelhança, de imitar a Cristo. Receba o Espírito Santo da verdade. Não é uma opção, irmão. Não é uma opção. O Espírito Santo, o dom, o poder, foi nos dado. Quem recebe Cristo, recebe poder. Quando Pedro e João chegam lá em Samaria, que tem uma igreja, e dizem: que batismo vocês foram batizados? Eles tudo de João. Eles já receberam o Espírito Santo. Eles nunca ouvimos falar sobre isso. E ele ora e eles são batizados no Espírito Santo. Porque quem aceita Jesus tem que ter poder do Espírito. Não é coisas a par. Isso aqui é unificado mesmo. Ele disse: e vos batizará com água e com fogo. Não é separado, é junto. Atos 19, quando Paulo chega lá em Efésios, lá no versículo 2 e 3 ali, sim, que batismo são batizados? Ele diz: não, só para arrependimento. Só para arrependimento. Verso 3, então Paulo perguntou: em que foi batizado? Esse é o batismo de João. Acho que é no verso 6. Aí ele vai dizer assim, ó: impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e tantos falavam em línguas como profetizavam. É como se ele dissesse: não pode ficar só nisso não. Não é só aceitar Jesus não, irmãos. Isso aqui não é a paz, isso aqui é junto. O Espírito Santo está junto, irmãos. Quem tem Cristo tem poder. Quem tem Cristo tem a semelhança. Quem tem Cristo tem tudo. É inevitável eu não sentir, eu não progredir, eu não andar em progressividade. Não pode acontecer. Eu não posso me contentar. Não, eu não quero não. Você tem que querer, irmão. É seu. Foi lhe dado. Deus lhe deu. A missão do Espírito Santo é nos fazer a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. Ficamos de pé.